Fala galera, vamos para mais um vídeo com os jogos da semana, aqui do Chicão Futebol Clube, onde eu te conto tudo o que vai acontecer esta semana. Vamos da Série C do Brasileirão até a Libertadores, e da Libertadores até os principais jogos do velho continente. Mas antes de começar, queria te pedir apenas para que já possa nos deixar um like. Isso nos ajuda muito a continuar com este trabalho. Obrigado a você que já nos deu um joinha. Já no início da semana, na segunda-feira, começamos com o único jogo do Campeonato Brasileiro da Série B de hoje, que será entre Vila Nova e Guarani, em Goiás, a partir das 21 horas. A Série B acabou de começar e vamos acompanhar de perto o desenrolar deste emocionante torneio nacional, que tem muitos times como sérios candidatos a alcançar o acesso para a Série A do ano que vem. O Campeonato Brasileiro da Série C também tem jogos da primeira rodada nesta segunda-feira. Vamos aos jogos. Às 20 horas, o Confiança recebe em casa o Londrina. No mesmo horário, às 20 horas, a Ferroviária recebe o ABC de Natal. A Série C do Campeonato Brasileiro começou a todo vapor e vamos acompanhar a cada rodada a luta pelo acesso à Série B do Brasileirão no ano que vem. Queria aproveitar para fazer uma retificação quanto a uma errata cometida por nós com relação ao regulamento da competição. A primeira fase terá 19 rodadas, onde todos jogam contra todos. Os 8 melhores colocados da primeira fase se dividirão em 2 grupos de 4 equipes, onde se enfrentarão em partidas de turno e retorno. Após o final da disputa, os 2 primeiros classificados de cada grupo se classificam para a fase final e, consequentemente, já têm vaga garantida na Série B da temporada seguinte. Agradecemos a compreensão de todos. Antes de partir para o futebol europeu, queria muito aqui agradecer o nosso seguidor Diego Laerte, que está sempre participando dos nossos vídeos com vários comentários. Um forte abraço, Diego, e continue nos acompanhando. Nossa jornada está apenas começando. Pelo Campeonato Espanhol, nós estamos continuando com a 32ª rodada e às 16 horas teremos o jogo entre Sevilha e Mallorca. O time do Sevilha está na 13ª colocação com 34 pontos e não faz uma boa temporada. Já o time do Mallorca faz uma campanha pior ainda e luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, está na 16ª colocação. Pela Série A, o famoso campeonato italiano, que já está na sua 33ª rodada, podemos ter grito de "é campeão" nesta segunda-feira, já que às 15h45, o Milan vai jogar contra a Internazionale no San Siro. Se a Inter vencer o derby de Milão, já não poderá ser alcançado por mais ninguém e conquistará o seu 20º scudetto da história, o que o colocará inclusive à frente do seu arquirrival Milan, que tem atualmente os mesmos 19 títulos nacionais que a Inter de Milão. Outro jogo interessante desta rodada é às 13h30, onde a Roma recebe em casa o Bologna. Já pela Liga Portugal, nós estamos complementando a 30ª rodada e teremos o jogo do Benfica, que ainda sonha com o título. O jogo será às 15h15 da tarde contra o Farense. O Benfica, como eu estava falando, ainda sonha com o título do Campeonato Nacional. Precisa vencer este jogo, pois o Sporting ainda mantém a diferença de 7 pontos à frente dos encarnados. Já a terça-feira marca a volta dos torneios sul-americanos, mas também teremos Série B e a continuação de algumas competições nacionais da Europa. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ainda complementando a primeira rodada, temos às 21 horas o jogo entre Brusque e Mirassol, será em Santa Catarina. Após este jogo, todos os times da Série B já terão feito a sua estreia, e aqui no Chicão Futebol Clube acompanharemos de perto cada rodada. Na terça-feira,
teremos 6 jogos pela Taça Libertadores da América. São os seguintes: às 19 horas, o Estudiantes da Argentina recebe o Grêmio. Já o Caracas vai receber na Venezuela o Rosário Central da Argentina às 19 horas também. Às 21 horas, o Atlético Mineiro recebe no Mineirão o Peñarol do Uruguai. No mesmo horário, o Liverpool do Uruguai recebe o São Lourenço da Argentina em casa. Já às 21h30, o Colo-Colo do Chile joga contra o Alianza Lima do Peru. E às 23 horas, o Júnior Barranquilla joga contra a LDU do Equador, na Colômbia. Já o Grêmio precisa acordar e correr atrás do prejuízo, pois até agora não pontuou na competição. Já o Atlético Mineiro, que joga em casa, está super bem na competição. E se vencer, terá muito bem encaminhada a sua classificação para a próxima fase. Os mineiros estão na liderança do grupo G, com 6 pontos em 2 jogos. Nesta terça-feira, também pela Sul-Americana, teremos ao todo 5 jogos. Vamos a eles. Às 19 horas, o Unión La Calera do Chile recebe o Cruzeiro. Já às 21 horas, o Deportivo Garcilaso recebe o Cuiabá do Brasil em casa no Peru. O outro jogo também às 21 horas será entre Sportivo Trinidense e Nacional de Potosí no Paraguai. Já às 21h30, o Corinthians entra em campo na Argentina para jogar contra o Argentinos Júniors. E às 23 horas, o último jogo do dia será entre a Aliança Petrolera da Colômbia e a Universidade Católica do Equador. O Cruzeiro tem que tentar um bom resultado na sua viagem para o Chile, pois até agora a Raposa somou apenas 2 pontos e, se perder, vai ver seu adversário ir para 6, assumindo a ponta do grupo. Já o Cuiabá está liderando seu grupo, e como seu adversário não está em um bom momento no futebol peruano, tem grandes chances de voltar com um grande resultado de lá. Já o Corinthians joga para manter a liderança do grupo F, mas este jogo vai ser duríssimo para o time de Antônio Oliveira. Já na Europa, 2 grandes jogos agitam nesta terça-feira. Vamos a eles. Pelo campeonato inglês, nós vamos ter um jogo adiado da rodada número 29. Essa rodada tinha sido adiada já, e agora vamos completar todos esses jogos durante esta semana. E na terça-feira, às 16 horas, o Arsenal recebe em casa o Chelsea. O Arsenal, que reassumiu a ponta da Premier League, precisa vencer este jogo, pois o Manchester City e o Liverpool também têm jogos adiados para fazer, o que vai dar emoção na Premier League até a última rodada. Já na Itália, teremos a primeira semifinal da Copa Nacional e será um jogaço entre Lazio e Juventus. O jogo será em Roma às 16 horas. A Copa Itália é a última chance destas duas equipes salvarem a péssima temporada que vem fazendo, já que eles não estão mais com chance nenhuma nos outros torneios que participaram ao longo da temporada. Nesta quarta-feira, vamos continuar com as emoções da Libertadores e Sul-Americana. Além disso, teremos jogo pelo Campeonato Inglês e a Copa Itália. Nesta quarta-feira, teremos o último jogo da primeira rodada da Série C do Brasileirão, com o jogo entre Aparecidense e Sampaio Corrêa, às 20 horas. Assim, temos o fim da primeira rodada desta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, e vamos continuar acompanhando de perto essa luta pelo acesso à Série B do ano que vem. Já nesta quarta-feira, pela Libertadores, teremos 6 jogos, começando às 19 horas com o jogo do Botafogo diante do Universitário do Peru. O jogo será no Rio de Janeiro. Outro jogo, às 19 horas, será entre o Nacional do Uruguai e o Deportivo Táchira da Venezuela. O jogo será no Nacional de Montevideo, no Uruguai. E no mesmo horário, o terceiro jogo das 19 horas, que será entre Huachipato do Chile e o The Strongest da Bolívia.
Os outros 3 jogos serão às 21h30. O Libertad recebe no Paraguai o River Plate da Argentina. O Bolívar recebe o Flamengo do Brasil na altitude de La Paz. E o Independiente del Valle recebe em Quito o Palmeiras. Aqui, o Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, já que até agora não somou nenhum ponto na competição. Uma derrota ou empate deixa praticamente inalcançável uma classificação para as oitavas. O Flamengo realiza nesta rodada o tão temido jogo na altitude de La Paz. Uma derrota não será o fim do mundo para o Mengão, pois está em segundo lugar com 4 pontos no seu grupo, mas acende a luz amarela. Já para os bolivianos, uma vitória significa estar já com um pé nas oitavas da competição. Já pelo grupo F, temos o confronto dos líderes, Palmeiras e Independiente del Valle, com uma ligeira vantagem para os equatorianos, já que o jogo será realizado na altitude de Quito, no Equador. Na quarta-feira também teremos 5 jogos pela Sul-Americana. Às 19 horas, o Danúbio recebe o Atlético Paranaense. No mesmo horário, no Chile, o Coquimbo Unido recebe o Racing da Argentina. Já às 21 horas, o Bragantino joga contra o Sportivo Luquinho do Paraguai, em São Paulo. E às 21h30, o Real Tomayapo recebe o Belgrano da Argentina, na Bolívia. E por último, às 23 horas, o Raio Zuliano jogará contra o Sportivo Ameliano. A equipe do Paraná está fazendo uma campanha irretocável, com 2 jogos e 2 goleadas. Vamos torcer que a equipe do Atlético continue mostrando esse ótimo futebol. Esse jogo é fundamental para as pretensões da equipe do Bragantino, que soma 3 pontos em 2 jogos, e a equipe do Paraguai vem com a faca nos dentes, já que perdeu seus 2 primeiros jogos. Voltando nossos olhos para a Europa, na quarta-feira teremos na Premier League os jogos da rodada 29 que foram adiados, e entre eles podemos destacar 2. Às 16 horas, o Everton recebe o Liverpool em casa e o Manchester United joga contra o Sheffield United no mesmo horário, às 16 horas. Aqui o Liverpool, que está muito irregular neste fim de temporada, tem a chance de se manter na disputa do título caso vença, mas o adversário não vai ser nada fácil, pela grande rivalidade entre as duas equipes. Já na Itália, teremos a segunda semifinal da Copa da Itália, onde, às 16 horas, o Atalanta recebe em casa a Fiorentina. As duas equipes estão indo bem nas suas competições europeias, pois o Atalanta está na semifinal da Liga Europa e a Fiorentina na semifinal da Liga Conferência. Então teremos um confronto equilibrado, com duas equipes que chegam fortes e confiantes para este jogo. Já na quinta-feira, o total destaque fica por conta das competições sul-americanas, mas na Liga Inglesa teremos jogo decisivo. Vamos conferir agora? Na quinta-feira teremos 4 jogos que vão encerrar a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos a eles. Os 2 primeiros jogos serão às 19 horas, onde o Cerro Porteño recebe no Paraguai o Fluminense do Brasil, e o Cobresal receberá no Chile o Talheres da Argentina. Já os outros 2 jogos serão no mesmo horário, às 21 horas, onde o Barcelona de Guayaquil recebe o São Paulo e o Palestino jogará contra o Milionários no Chile. O Fluminense está no grupo A e ele tem se mostrado bem equilibrado, mas esta terceira rodada já deve mostrar algumas possíveis definições. Um resultado que não seja derrota deixa o Flusão tranquilo, pois no retorno fará 2 jogos em casa. Já o São Paulo terá um confronto difícil com o Barcelona de Guayaquil. Precisa vencer de qualquer jeito para se manter com reais chances de classificação. E estes últimos dias não têm sido fáceis para o tricolor paulista, pois recentemente realizou uma troca de treinador, saindo Carpini e entrando Zubeldia. Já a Sul-Americana na quinta-feira vai trazer 6 jogos nesse dia. Às 19 horas, o Metropolitanos recebe na Venezuela o Lanús.
enquanto o Nacional do Paraguai recebe o Racing do Uruguai, os dois jogos às 19 horas. Já às 21 horas teremos mais dois jogos. O Fortaleza recebe no Castelão o poderoso Boca Juniors e o Águas Red recebe na Bolívia o Universidad César Vallejo do Peru. Já às 23 horas teremos os dois jogos finais desta terceira rodada, onde o Independiente Medellín recebe o Defensa y Justicia da Argentina e o Delfim recebe no Equador o Internacional de Porto Alegre. O que falar deste confronto entre Fortaleza e Boca, que é o grande jogo da rodada? O Fortaleza vai tentar validar o fator casa para somar mais 3 pontos e deixar muito bem encaminhada a sua classificação para a próxima fase. O Leão do Nordeste tem 6 pontos até agora, enquanto o Boca está em segundo no grupo com 4. O Internacional ainda não mostrou todo aquele futebol que se esperava dele, devido ao grande alarde que houve com as contratações no início da temporada, e uma derrota que deixa muito difícil a conquista do primeiro lugar para os colorados. Lembrando que apenas os primeiros colocados passam diretamente para as oitavas do torneio. Os segundos colocados jogarão uma repescagem com os clubes que ficarem em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. Já na Premier League, nesta quinta-feira, temos o aguardado jogo que falta para terminar a 29ª rodada que tinha sido adiada. E esse jogo será entre Brighton e Manchester City, às 16 horas. O Manchester City perdeu a ponta da competição há poucas rodadas atrás, e ele quer voltar à liderança, e para isso este jogo é crucial nessa caminhada. O grande destaque que temos nesta sexta-feira serão os jogos que abrem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao todo teremos 4 jogos nesse dia, e são eles: às 19 horas, o Ituano recebe em São Paulo o Operário do Paraná. No mesmo horário, em Recife, o Sport joga contra o Vila Nova do Goiás. Já às 20 horas, o Avaí recebe em Santa Catarina o Santos. E às 21 horas, em São Paulo, o Guarani recebe a Chapecoense. Já tivemos ótimos jogos na primeira rodada, e nesta sexta temos grandes jogos para abrir a segunda rodada. Então vamos acompanhar para ver o que acontece nesses jogos. Agora vamos para o sábado, e olha, oh my god, neste sábado temos jogo que não acaba mais, no Brasil e na Europa. Então vamos começar o giro pelo Campeonato Brasileiro da Série A, onde neste sábado terá o início a 4ª rodada do Brasileirão, onde acontecerão 3 jogos. Às 16 horas, o Vasco recebe no Rio de Janeiro o Criciúma. Às 18h30, o Cuiabá vai receber o Atlético Mineiro lá em Mato Grosso. E às 21 horas, o Bahia recebe na Fonte Nova o Grêmio do Rio Grande do Sul. Pela Série B, nós agora estamos com a segunda rodada e teremos 2 jogos nesse sábado. Às 17 horas, o CRB vai receber o Amazonas e às 18 horas, o América de Minas recebe o Novo Horizontino de São Paulo. Já nesse embalo, na Série C também temos 4 jogos da segunda rodada neste sábado. Às 17 horas, o Sampaio Corrêa jogará contra o Figueirense e no mesmo horário, o ABC de Natal jogará contra o Náutico de Recife. Já às 19 horas, o São Bernardo jogará em São Paulo contra a Tombense e às 19h30, o Atlético Clube recebe em Minas Gerais o Remo do Pará. No sábado, a Liga Inglesa vem com tudo no dia. Serão 9 jogos, mas vou deixar aqui os mais importantes. Às 8h30 da manhã, o West Ham recebe o Liverpool. Já às 10 horas, o Tottenham jogará contra o Arsenal em Londres. Às 11 horas, o Manchester United fará o seu jogo contra o Burnley em casa. E ao 12h30, o Nottingham Forest recebe o Manchester City.
Às 16 horas, o Aston Villa recebe o Chelsea. Aqui, quem acompanha o Chicão Futebol Clube sabe que esse está sendo, de longe, o campeonato europeu mais emocionante nessa temporada, com 3 clubes lutando ponto a ponto, rodada a rodada, para ver quem será o campeão. Até o dia da gravação deste vídeo, o Arsenal liderava um ponto à frente do City, mas tem um jogo a mais. Fica aqui conosco que sempre estarei atualizando no que de melhor acontece nas terras do Rei Charles. Já na Espanha, teremos um sábado movimentado com as principais equipes em campo. Às 9 da manhã, o Barcelona joga contra o Valência, em casa. Já às 13h30, o Atlético de Madrid recebe em casa o Atlético de Bilbao. E às 16 horas, o jogo da Realeza, onde a Real Sociedade jogará contra o Real Madrid. A disputa mais emocionante do dia, sem dúvida, será entre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, já que essas equipes estão disputando acirradamente a última vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. Já na Bundesliga, no campeonato alemão, nós estamos com a 31ª rodada. E apesar de já termos um campeão na Alemanha, da segunda colocação até a última vaga de uma competição continental na próxima temporada, ainda está tudo em aberto. E os principais destaques do dia são: às 10h30, o Bayern de Munique recebe o Eintracht Frankfurt. E às 10h30 também o Red Bull Leipzig recebe o Borussia Dortmund. Às 13h30, o campeão Bayer Leverkusen jogará contra o Stuttgart. O Stuttgart está tentando entrar nesse bolo de grandes times da Alemanha e está indo muito bem com a sua 3ª colocação. Mas o adversário não será nada fácil, pois vai enfrentar o já atual campeão Bayer Leverkusen, que surpreendentemente ainda não perdeu nesta temporada. E aqui o jogaço desse sábado fica a cargo da Liga Portugal pela 31ª rodada, onde às 14 horas o Benfica joga contra o Braga. Esse jogo mexe com toda a ponta do campeonato. O Braga querendo tomar o lugar do Porto na Liga Europa e o Benfica querendo se manter na disputa do título prévia de um jogão em gramados portugueses. Já o domingo está regado a Brasileirão das séries A, B e C, mas temos alguns destaques da Europa também. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na 4ª rodada neste domingo teremos 6 jogos. Às 11 horas, clássico carioca entre Flamengo e Botafogo. Às 16 horas, teremos o jogo entre Cruzeiro e Vitória e também o jogo entre Corinthians e Fluminense em São Paulo. Já às 18h30 teremos outros 2 jogos. O Fortaleza recebe no Ceará o Bragantino e o Juventude recebe no Rio Grande do Sul o Atlético Paranaense. Já às 20 horas teremos o último jogo do dia do Brasileirão, entre Internacional e Atlético de Goiás, lá no Beira-Rio. Essa 4ª rodada está nos mostrando grandes jogos e algumas equipes já começam a se destacar nas primeiras posições, mas ainda está muito cedo para termos algo definido. Flamengo e Botafogo protagonizam um dos grandes jogos da rodada e à tarde, Corinthians e Fluminense em São Paulo têm a promessa de ser um grande jogo. Já no Brasileirão da Série B, pela 2ª rodada, teremos 2 jogos no domingo. Às 15h45, o Coritiba recebe o Brusque e às 18 horas o Goiás receberá em Goiânia a Ponte Preta. Estes jogos fazem parte da 2ª rodada que começou na sexta-feira desta semana. Já no Campeonato Brasileiro da Série C, também temos 4 jogos da 2ª rodada no domingo. Às 16h30, o CSA recebe a Ferroviária de São Paulo e no mesmo horário, o Londrina recebe o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Já às 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias do Rio Grande do Sul. E às 19h30, o Volta Redonda recebe no Rio o Floresta. Pela Série A do Campeonato Italiano, teremos um domingo muito recheado de jogos com vários destaques, que são os seguintes.
Às 10 horas da manhã, a Internazionale de Milão recebe o Torino. E às 13 horas, a Juventus joga em casa contra o Milan. No mesmo horário, o Napoli recebe o Roma. O grande jogo dessa rodada é, sem sombra de dúvida, o jogo entre Juventus e Milan. Este confronto que já foi final de Liga dos Campeões. Então, apesar da fase dos dois times na atual temporada, vai valer muito a pena conferir este derby italiano. E para finalizar, pela Liga Portugal, na 31ª rodada, teremos em gramados portugueses o grande destaque de... E neste domingo, pela Liga Portugal, em gramados portugueses, o grande destaque do domingo é o jogo entre o Porto e o Sporting às 16h30. Nesta rodada, um dia antes, terão jogado Benfica e Braga. Teremos os 4 ponteiros do campeonato jogando entre si nesta rodada. Não tem como perder e acompanhar cada lance. Bom, é isso, galera. Ao todo, estou te deixando alerta de 83 jogos que vão acontecer esta semana. Então prepara a geladeira, escolhe bem os dias e os horários do que vai acompanhar e esquematiza tudo com os amigos, que esta semana vai ferver. Gostou do vídeo? Então peço que possa inscrever-se no canal. Aqui sempre terá esse tipo de conteúdo para te ajudar a se programar e não perder nada. Então é isso, galera. Valeu!